Ok, então aqui vamos nós. Quando nós falamos da doutrina do inferno e o fogo do inferno, certamente há muitas opiniões que estão a ser ensinadas em todas as igrejas. Os pastores põem-se em frente das suas congregações, uns dizem isto, outros dizem aquilo, uns dizem que o inferno significa isto, outros dizem que significa aquilo, eles nem sempre concordam uns com os outros. E o que eu quero fazer com vocês hoje é o que eu vos tinha prometido que ia fazer todos os dias, que é colar-me a este livro e vamos descobrir o que é que a Bíblia diz acerca da doutrina do inferno. Isso parece-vos bem? O que é que a palavra de Deus realmente diz? Ok. Mateus capítulo 13. Quando vocês leem este capítulo, é uma série de parábolas que Jesus disse. E há uma parábola em particular que ele disse acerca de um agricultor que tinha um campo e depois haveria a colheita. E se olharmos no verso 36, no verso 36, Jesus começa a explicar esta parábola aos seus discípulos. Então Jesus disse: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio, do campo. Versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele é o agricultor. Versículo 38 diz: O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, como nós ouvimos o que Jesus acabou de dizer, na maneira que ele explicou esta parábola, você diria que Jesus acreditava num fogo real ou não? Ok, eu vejo muitas cabeças a abanarem e consigo ver as vossas expressões. Sim, não há nenhuma questão acerca disso. Ali vê-se uma foto de fogo a sair de algum vulcão ou uma coisa assim, e é bastante claro quando você lê as palavras de Jesus Cristo, ele definitivamente acreditava num fogo real. Agora, vamos focar-nos no versículo 40. Quando é que Jesus diz que este fogo vai acontecer? Certo, então o versículo 40 diz: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo, ou o fim deste mundo. Então, para recapitular, nós sabemos que há um fogo real e, de acordo com Jesus Cristo, ele vem quando? No fim do mundo. Ok, então vamos para a próxima escritura. Vamos para 2 Pedro capítulo 3. Vamos ver se Pedro acreditava num fogo real e vamos ver se ele diz quando é que este fogo virá. 2 Pedro, perto do livro do Apocalipse, no fim da Bíblia. 2 Pedro capítulo 3. E vamos dar uma olhada no versículo 7. Pedro aqui escrevia acerca do futuro, do dia do Senhor, e ele diz: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, baseados nesta escritura, vocês acreditam que Pedro acreditava num fogo real? Vocês veem aquela palavra fogo ali? Veem o que está escrito na vossa Bíblia? Certamente Pedro acreditava num fogo real. Agora notem o que é que ele realmente está a dizer, porque até é muito chocante. Quando é que ele diz que este fogo vai acontecer? Ele está a dizer que este fogo está a queimar agora? Ou ele põe este fogo no futuro? Ele põe-o no futuro. Ele diz que este fogo está reservado até o dia do julgamento. Para o dia do julgamento. E ele também o diz que isso é onde os incrédulos vão estar. E reparem bem, onde é que ele diz que este fogo vai ser? O que é que está a ser reservado para o fogo? Ele diz os céus e a terra que agora existem.
Pela mesma palavra se reservam, se guardam para o fogo, até o dia do juízo, para a perdição dos homens ímpios. Agora ali, aquela slide ilustra o que é que este texto está a dizer. É um texto muito bom e Pedro está a falar sobre os céus. Não os céus onde está o trono de Deus, mas os céus, a atmosfera e a terra onde a gente... Tudo o que a gente vê com os nossos olhos, um destes dias, vai ser tudo queimado com fogo. Vai acontecer no dia do julgamento. E isso eventualmente é onde todos os perdidos vão acabar. Isto é o que a palavra de Deus diz. Então, recapitulando, Pedro acreditava num fogo real e acredita que vai acontecer no fim. Agora vamos ver também o capítulo 2 de 2 Pedro e o versículo 9. Aqui temos outro versículo acerca do dia de julgamento. 2 Pedro 2:9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, baseados neste versículo, quando é que os injustos, os impiedosos, vão ser julgados? Quando é que eles serão julgados? Qual é o dia? O dia do julgamento. Certo, no dia do julgamento. Isso faz muito sentido, que alguém seria julgado primeiro e depois ser castigado pelos seus pecados. Então, até agora o que nós acabámos de ler é muito diferente do que a maior parte das pessoas pensam acerca do fogo, do inferno. A maior parte das vezes, quando as pessoas falam acerca do inferno, quando os pastores falam acerca do fogo, as pessoas nas igrejas e os que estão a ouvir esta mensagem através da rádio e de outros meios, eles pensam num lugar, nas suas mentes, pensam que é ali embaixo, debaixo do chão. Quem é que vai saber a distância? Talvez 5 km, 10 km, 30 km, ninguém o sabe. Mas é ali embaixo e esse é o sítio onde a alma de uma pessoa que se perde, a sua alma sai do seu corpo e vai lá para baixo, baixo do chão, de repente, desde o momento que ela morre, e esse é o sítio onde a pessoa está a queimar no inferno. Não é assim que a maior parte das pessoas pensam quando pensam no inferno? Está debaixo da terra e é o sítio para onde vais quando morreres. É ali que tu és queimado. Agora, isto pode chocá-lo, mas isto é verdade. Estou-vos a dizer que isto é a verdade. Há só um versículo em toda a Bíblia que parece estar a ensinar o entendimento comum do inferno, que tu vais para debaixo do chão desde o momento em que tu morres. Só uma passagem. E essa é a história do homem rico e de Lázaro. E nós vamos dar uma olhada nessa passagem antes de acabarmos. Está em Lucas 16 e nós lá chegaremos daqui a um bocado. Mas é realmente chocante realizarmos que esse ensinamento não está em mais lado nenhum na Bíblia. Não está no Novo Testamento em lado nenhum. Não está no livro de Mateus. No Evangelho de Mateus não lá está, não está em Marcos, não está no livro de João, não está no livro de Atos, que é a história da igreja primitiva, que iam espalhando a boa nova a todo o mundo. Nenhuma das pessoas no livro de Atos ensinavam isso, não está em nenhuma das escrituras de Paulo. E Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. Paulo nunca ensinou essa ideia nem só uma vez. Não está no livro de Tiago, o pequeno livro de Tiago, não está nem na primeira nem na segunda carta de Pedro. Pedro nunca disse nada acerca disso, não está no livro de Judas e não está no livro do Apocalipse. Agora, eu acho que isso é muito significante, que o que a maior parte das pessoas pensam acerca do inferno, que é um sítio para onde se vai quando se morre, que essa doutrina não está neste livro, a não ser só num sítio, o homem rico e Lázaro, o qual nós vamos dar uma olhada daqui a um bocado. Eu acho que isso é muito significante. Vocês não acham? É importante para nós sabermos. Agora, quando nós fazemos uma pequena pesquisa acerca deste tópico do inferno, na realidade vai-se descobrir que há duas palavras no original grego, das quais a nossa palavra inferno é traduzida para as nossas Bíblias. Quando a gente pega nas nossas Bíblias e vemos a palavra inferno, há duas palavras gregas por debaixo dessas palavras. Foram originalmente escritas por os escritores em grego. E eu agora vou-vos dizer o que é que elas são e o que é que elas significam. A primeira palavra é Gehenna. Deixem-me vos mostrar onde é que essa palavra é usada. Vamos para Mateus, capítulo 5. E se você fizer algum trabalho de casa na palavra Gehenna, é bem claro que Gehenna é um sítio onde se queima coisas. É um sítio de fogo real. Mas também é um sítio onde o corpo inteiro da pessoa vai. Quando eles forem punidos, finalmente. E Jesus não diz que isso acontece na hora da sua morte.
E a escritura aqui é Mateus capítulo 5. Se olhar no verso 29, Jesus está a falar acerca daqueles que vivem no pecado e andam no caminho errado. No fim do versículo 29, ele diz: todo o seu corpo lançado no inferno. Viram isso? A palavra aqui é Gehenna. E Jesus diz que o corpo todo vai para lá. Não é só uma alma que sai do corpo, mas o corpo inteiro. E no fim do versículo 30 ele diz a mesma coisa: do que seja o teu corpo lançado no inferno. E outra vez a palavra grega aqui é Gehenna. Então, esta palavra é usada e sim refere-se a um sítio de fogo, mas é o sítio onde eventualmente o corpo, todo o corpo vai para ser castigado. Essa é a Gehenna. Agora, a segunda palavra é a palavra Hades. E esta palavra é usada muitas vezes no Novo Testamento, muitas vezes, e na realidade significa a sepultura. Então vamos agora a um versículo acerca disto. 1 Coríntios, capítulo 15. E é muito fácil provar que Hades refere-se à sepultura. No Velho Testamento a palavra é Sheol e no Novo Testamento é Hades e é o sítio dos mortos. O sítio onde eles vão e é simplesmente o sepulcro. E nós sabemos isto claramente de 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 51 até o 55 fala-nos acerca da vinda do Senhor. O grande dia, quando o Senhor vier lá do céu, vai-se tocar as trombetas e os mortos vão ser ressuscitados e nós seremos mudados. E isto está a falar da ressurreição dos justos. Se olharmos para o versículo 54, diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Aqui isto está a falar acerca dos crentes, certo? E que a morte será tragada na sua vitória, onde eles estão contentes e a ser ressuscitados. Agora notem o versículo 55. Isto é o que eles dizem quando saem do chão. Eles dizem: onde está, ó morte, o teu agulhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Agora, quantas é que das vossas Bíblias, em vez de dizer inferno, diz Hades? Ok, aqui estão algumas mãos levantadas. Só vos quero mostrar que Hades é a palavra que é usada aqui. Quantas Bíblias é que usam a palavra sepultura? Sim, são mais ou menos as mesmas. Então, algumas traduzem esta palavra Hades e algumas traduzem esta palavra sepultura. Algumas simplesmente usam só a palavra Hades, mas é óbvio que isto não é o sítio onde os perdidos estão a vir debaixo do chão. Estes são os salvos, certo? O povo de Deus que estão a vir do chão. A trombeta soa, os seus corpos estão a ser mudados, eles agora são imortais. E eles gritam: ó Hades, ó morte, onde está agora a tua vitória? Então aqui os salvos estão a vir do Hades. Agora, não posso imaginar, nem só por um segundo, que quando o povo de Deus morre, que eles vão para o Hades, que supostamente é um sítio de fogo, que eles estariam a ser queimados, certo? As pessoas que são salvas simplesmente não vão ser queimadas. Isto obviamente está-nos a mostrar que Hades é o sepulcro, porque isto fala acerca dos justos que saem do Hades a dar graças a Deus na manhã da ressurreição. Então isto prova que Hades não é um sítio de fogo. Hades é o lugar para onde toda a gente vai. Os maus vão para lá, os justos vão para lá. Os justos vão sair de lá na manhã da ressurreição, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Ok, então agora vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 20. E agora vamos dar uma olhada na ordem dos eventos. Porque o Apocalipse 20 fala-nos acerca da mesma coisa. Fala acerca das pessoas que saem do Hades ou da sepultura e depois fala acerca deles serem julgados. E isto é no fim dos 1000 anos. Vamos dar uma olhada no Apocalipse 20, do 13 ao 15. Então, Gehenna é o sítio onde se queima, Hades é a sepultura. Nesta última vão para lá os justos e os injustos, e os justos saem de lá quando Jesus voltar. Apocalipse 20, versículo 13. A Bíblia diz: isto é ao fim dos 1000 anos. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Agora, quantas das vossas Bíblias é que dizem Hades? Eu vejo muitas mãos. Aí é a palavra Hades. Então eles estão a sair da morte ou do Hades, que é a sepultura, igual a 1 Coríntios capítulo 15. E deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E no versículo seguinte diz que a morte e o inferno, que é Hades, a sepultura, foram lançados
no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui vê-se que o Hades, o inferno, não é um sítio de fogo. O inferno, o Hades, vai ir para o sítio de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Esse é o sítio de castigo. Então aqui há uma ordem de eventos. Então agora vamos pôr a cabeça a funcionar e vamos olhar bem para a Escritura. E vamos ver bem o que é que isto está a querer dizer. Isto é a ressurreição dos perdidos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, é a ressurreição dos salvos. Eles saem e dão graças a Deus, os seus corpos estão mudados e é tempo para estar com Jesus. Mas esta é a ressurreição dos perdidos. Eles saem do mesmo sítio, saem do Hades, da sepultura, vão estar em pé perante Deus, vão ser julgados e então, no fim do seu julgamento, serão julgados no lago do fogo. E para aí é para onde o seu corpo todo vai, para o fogo. Agora, isso parece-vos como uma ordem lógica dos eventos. Ao fim dos 1000 anos, Deus vai ressuscitar os perdidos, então Ele vai julgá-los e depois vai castigá-los, de acordo com os seus pecados. Agora, imaginem o quanto estranho seria se uma pessoa perdida hoje morresse e a sua alma sairia do seu corpo e iria para debaixo do chão, para um sítio de tormento, e ele seria queimado e sofreria, ranger dentes e dor, e depois, só ao fim dos 1000 anos, é que Deus o ia tirar do fogo e então o julgaria. Será que isso faz algum sentido? Por que é que Deus mandaria alguém para o fogo e anos depois o tirava dali para o julgar? Isso seria estranho. E seria ainda mais estranho, depois dele julgá-los, voltar a mandá-los outra vez para o fogo. Isso seria ainda pior. Agora, imaginem, há 1000 anos uma pessoa morreu, que estava perdida. Era uma pessoa muito má, ele estava perdido e morreu. E vamos dizer que a sua alma saiu do seu corpo e foi diretamente para debaixo do chão e ele estaria a ser queimado. E agora vamos dizer que ontem outra pessoa perdida morre. Vamos dizer que é o Zé Mané que morreu. Não é o Zé que está aqui, mas o outro Zé. Vamos dizer que essa pessoa morreu, ele também estava perdido e ele também foi para o fogo. E ele estava a ser queimado. Agora, o que isso significa é que a pessoa que morreu há 1000 anos atrás, ele, na realidade, estaria a ser queimado 1000 anos mais do que a pessoa que morreu ontem. Só porque ele teve o azar de morrer antes. Será que isso faz algum sentido? Será que Deus queima as pessoas e tortura elas dependente da data quando eles morreram? Será que isso seria justo, uma pessoa que morreu há 1000 anos atrás ser queimado 1000 anos mais do que a pessoa que vai morrer hoje só porque ele teve a infelicidade de nascer 1000 anos antes e morrer nessa altura? E será que isso faz algum sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum. E nenhuma dessas coisas são verdadeiras. As pessoas que morreram há 1000 anos atrás, elas não vão para debaixo da terra e não estão a ser queimadas. Alguém que morreu ontem, ele também não vai para debaixo da terra e não está a ser queimado. O Apocalipse diz-nos que ao fim dos 1000 anos, sim, aí eles vão ser julgados quando eles saem da sepultura. Quando eles saírem da sepultura, sim, serão julgados e depois serão lançados ao fogo. E se olharmos de volta para o texto, também nos diz, no capítulo 20, versículo 13, mesmo no fim, como é que eles vão ser julgados? Eles serão julgados de acordo com as suas obras. Então, isso implica que eles vão ser julgados justamente por Deus. Se os trabalhos de uma pessoa forem muito maus como os do Hitler, ele terá mais a vir para ele. E se alguém não foi assim tão mau, mas eles não aceitaram Jesus, ficaram perdidos, então eles terão menos a vir para eles. Mas o julgamento de Deus perante eles vai ser baseado nos seus trabalhos e vai ser justo e certo. Será que isso faz sentido? E também faria muito sentido que depois do julgamento das suas vidas, de acordo com o que eles na realidade fizeram, que quando ele finalmente os punir, no versículo 14 e 15, quando eles forem lançados no lago do fogo, faria sentido se os seus castigos fossem de acordo com o que eles fizeram. Veem o que eu quero dizer? Deus é justo, o seu castigo é justo. E, dependente do que as pessoas fizeram, assim vai ser o seu castigo. E assim todas as coisas fazem sentido. No fim dos 1000 anos, quando eles vão sair da sepultura, é quando eles vão estar de frente a Deus. E baseado naquilo que eles fizeram, vão ser julgados nessas coisas e depois serão castigados, de acordo com as suas obras. E também fazia sentido que quando esse castigo fosse cumprido, o castigo tivesse que acabar. Será que isso faz sentido? E já lá chegaremos a isso, conforme a gente vai indo. Então vamos fazer um resumo do que é que nós aprendemos deste livro, diretamente da Bíblia. Até agora, aprendemos com Jesus que o fogo vai acontecer no fim do mundo.
Aprendemos de acordo com Pedro, 2 Pedro 3,7, que o fogo vai acontecer no fim do mundo. Aprendemos com o Apocalipse 20, que os perdidos vão ser ressuscitados ao fim dos 1000 anos, mesmo no fim, então serão julgados de acordo com as suas obras e então serão condenados no fogo, baseado naquilo que eles fizeram. E até agora, Mateus 13, 2 Pedro 3 e o Apocalipse 20, todas elas encaixam umas nas outras, não encaixam? Todas elas encaixam e todas elas fazem sentido. Tudo bem, então agora nesta luz, vamos até a Lucas 16 e vamos olhar no único texto em toda a Bíblia que parece dizer algo totalmente diferente. O homem rico e Lázaro. Lucas capítulo 16. E eu vou tentar construir o meu caso aqui. E não deveria ser muito difícil de aceitar com o que acabámos de ver em todos os outros versículos. Que, de facto, o que vamos ler agora aqui é o que a Bíblia chama de uma parábola. Lucas capítulo 16, versículo 19. Como é que começa? Jesus diz: Ora, havia um homem... Agora, se nós lermos o livro de Lucas com cuidado, vai descobrir que Jesus Cristo disse muitas parábolas. E muitas vezes ele começa as parábolas dizendo: havia um homem. Um homem fez isto, um homem fez aquilo. E às vezes é um homem rico. Vamos voltar aqui para trás um bocado e depois nós voltaremos aqui outra vez. Vamos para o capítulo 12. Lucas 12, versículo 16. E aqui está um exemplo. E diz: ele propôs-lhes uma parábola. Uma parábola. Uma parábola é uma história, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então, neste versículo, Jesus está a dizer uma parábola acerca de um certo homem rico. E então faria muito sentido se você, ao voltar as páginas um bocado à frente, no capítulo 16, 19, quando Jesus começa dizendo: ora, havia um homem rico, que aqui mais uma vez ele está a dizer uma parábola. Porque isto é a maneira com que ele começa as parábolas, no livro de Lucas. Ok, então vamos voltar para trás, para o capítulo 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada, esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado... Por quem? Pelos anjos, para o seio de Abraão. Agora, isto é simbólico ou isto é literal? Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Se isto fosse literal, Abraão tinha que ter um seio muito, muito grande para ter este homem posto em todo o seu peito. Obviamente, isto é uma linguagem simbólica que Jesus está a usar. Não há dúvidas nenhumas nisso. Então ali está ele, no seio de Abraão. O homem pobre está. Então continua e diz no fim do versículo 22 que o homem rico também morreu e foi sepultado. Então foi para o sepulcro. Então adivinhem qual é que é a palavra grega que é usada aqui. Quantas Bíblias é que dizem inferno? Quantas é que dizem Hades? Sim, algumas. Mas o que é que Hades realmente significa? Sepultura, certo? Então Jesus está a usar a palavra Hades aqui, simbolicamente, obviamente. O versículo 23 diz: e no Hades ele ergueu os olhos. Então aqui está o homem rico, está lá de baixo e olha para cima, com os olhos. Então isto mostra que ele tem olhos. Ele não é uma alma que saiu do corpo, ele é descrito como tendo olhos. E estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele tem uma língua porque estou atormentado nesta chama. Primeiro, será que as pessoas que estão no inferno e as pessoas que estão no céu dá para se comunicar umas com as outras? Isso parece realístico? Não, isto é uma parábola. Isto é uma história. E outra vez, o homem rico está no seu corpo, tem olhos, tem uma língua, e ele olha para cima e vê o Abraão e diz: por favor, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e pô-lo na minha língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Agora deixem-me perguntar, se vocês literalmente tivessem a ser queimados no fogo, será que um bocado de água na ponta do dedo seria confortante? Quer dizer, se você tivesse mesmo a ser queimado por fogo, você diria: Pai Abraão, manda-me um balde de água e põe-o em todo o meu corpo.
Não faz sentido. Só pôr um bocadinho de água na boca. E além disso, se literalmente tivesse a ser queimado pelo fogo, você não poderia manter uma conversa normal com alguém. Quer dizer, se puser o seu dedo no fogão, na sua cozinha, será que você consegue dizer alguma palavra? Certamente você não consegue falar muito. Você simplesmente não pode pôr lá o seu dedo e dizer: isto está muito quente, eu preciso tirar o dedo daqui. Porque você não pode falar, a dor é muita. Neste capítulo está cheio de simbolismo. E eles falam um com o outro, para trás e para a frente. E o versículo 25 continua dizendo: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E, agora, este é o consolado, e tu o atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. E disse ele: rogo, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê este testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. E isso é significante, que ele diga: deixa que eles os ouçam. Moisés e os profetas. Quando nós lemos Moisés e os profetas, no Velho Testamento não há lugar nenhum que diga: vai para algum sítio para ser queimada, na hora da morte. Versículo 30, ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Jesus aqui falava para um grupo de pessoas, dizendo que eles não se convenceriam, nem por Moisés e os profetas, nem que alguém ressuscitasse. Agora, se isto é só uma parábola, será que isto não tem significado? Ou tem significado? Tem muitas lições para nós. E porquê é que Jesus disse isto de qualquer maneira? Qual é que é o contexto? Se voltarmos para trás no capítulo 16... versículo 13, mesmo no fim, aqui está o contexto. Jesus estava a falar com os fariseus. E no fim do versículo ele diz: não podes servir a Deus e ao dinheiro. E o versículo 14 diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas estas coisas e zombaram dele. Então aqui está um grupo de fariseus ricos, ouvindo Jesus a dizer que não podias servir Deus e o dinheiro, então eles zombavam dele. E com o que é que eles estavam a zombar dele? Com as suas línguas. Estavam a zombar dele com as suas línguas. E no versículo 15 diz... Então no versículo 15 ele começa a falar acerca dos fariseus. Então ele no versículo 15 começa a falar com os fariseus, e do 15 até ao 19, até onde ele começa a parábola de Lázaro e o homem rico. Então esta parábola é dirigida aos fariseus ricos, que estavam a zombar dele com as suas línguas, e ele conta-lhes uma história acerca de um homem rico. Em vez de ir para cima, foi para baixo. Então ele, estando lá em baixo, olhou para cima e viu Abraão, e disse-lhe para pedir a Lázaro: molhe a sua língua, porque ele estava a ser atormentado com o fogo. E quando a gente realmente vê o contexto, é que Jesus estava a contar uma história aos fariseus ricos que estavam a zombar dele com as suas línguas. E ele estava a avisá-los: se eles continuassem naquela direção, adivinha onde é que vocês vão parar? Vocês vão acabar no fogo. Mas não se pode levar todos os detalhes literalmente. Não é suposto nós levarmos todos os detalhes literalmente. Isto é simplesmente uma história. Nós hoje já começamos a nossa reunião dando uma olhada em Mateus 13, quando Jesus disse parábolas, e houve uma vez em que os discípulos vieram para Jesus e disse: explica-nos a nós a parábola. Interpreta a parábola para nós. Então Jesus fez isso e explicou-lhes, e ao explicar a parábola, clarificou-lhes em Mateus 13:40 e explicou-lhes quando é que o fogo realmente vai vir. No fim do mundo. Então, quando Jesus explicou a parábola, ele disse que era no fim do mundo. Agora, em Lucas 16, ele não explicou. Os discípulos não lhe perguntaram. Seria interessante se eles dissessem: Senhor, explica-nos a nós esta parábola. Mas ele não o fez. Mas ele fê-lo em Mateus 13. E aí sim ele diz-nos claramente que vai acontecer no fim do mundo. Então eu acho que podemos construir um caso sólido em relação a Lucas 16 ser uma parábola. E além disso, porque é que Jesus falaria algo diferente de tudo o que está escrito no resto da Bíblia? Isso simplesmente não faz sentido. Não se pode construir uma doutrina só numa passagem em Lucas 16, onde contradiz Mateus, João, Atos, o Apocalipse, Pedro, Paulo, Judas, Tiago. Simplesmente não se pode fazer isso. Isso chama-se teologia de situação. Não podemos desenvolver uma doutrina em situações.
religiões. Queremos uma teologia e doutrinas baseadas em toda a Bíblia. Será que isto faz sentido? Então vamos voltar outra vez ao Apocalipse 20 e vamos olhar mais de perto o que é que acontece ao fim dos 1000 anos. E vamos olhar noutra questão. Aonde é que o fogo acontece e por quanto tempo é que acontece? Então, Apocalipse capítulo 20 fala acerca dos 1000 anos. Vamos olhar no versículo 7. E acabou-se os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Nós já falámos acerca disto. É no fim dos tempos todos os perdidos que são todos juntos e vão fazer batalha contra a Nova Jerusalém e subiram sobre a largura da terra. Então, onde é que eles estão? Eles estão na terra. Eles não estão no espaço em algum sítio, não estão debaixo do chão. Eles estão na terra ao fim dos 1000 anos. Foram todos ressuscitados. E diz, eles cercaram o areal dos santos e a cidade amada. E depois diz o que é que aconteceu a eles. Mas desceu fogo do céu de Deus e os devorou. Então, outra vez, nós sabemos que eles estão na terra. Isto é o fim do mundo. É o fim dos 1000 anos. E eles estão a marchar por toda a terra. Então estão todos reunidos à volta da Nova Jerusalém. Então o fogo vem. De onde é que o fogo vem? Será que o fogo vem debaixo do chão? Não, o fogo cai. Cai de onde? Cai do céu, do trono de Deus. O fogo desce do céu. E o que é que lhes faz? Devora-os completamente. Então, nós sabemos onde eles estão na terra. Então agora vamos ver o resultado final do fogo. Este versículo diz que os devora. Agora vamos para o versículo 10. Aqui nós temos um problema, temos um dilema. O versículo 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado ao lago do fogo e enxofre, onde está o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isto é o que o versículo 10 diz. Mas o versículo 9 diz que eles são devorados. Devorado significa que eles serão queimados e desaparecerão. Mas o versículo 10 diz que o que é que acontece com eles? Que eles são atormentados dia e de noite para sempre. Então aqui temos um dilema. E a questão é, qual deles será? Verdade? São eles devorados ao fim dos 1000 anos ou será que são atormentados dia e de noite para sempre? Bem, vamos falar acerca disto. Bem, em primeiro lugar, nós não devíamos basear uma doutrina naquilo que nós gostamos. Se nós gostamos do versículo 9, e eu espero que toda a gente tivesse uma escolha, que os perdidos seriam queimados e desapareceriam, em vez de estarem a queimar para sempre e para sempre. Eu esperaria que cada um de nós escolhesse o versículo 9, onde diz que eles desaparecerão para sempre, em vez de eles estarem conscientemente a sofrer por toda a eternidade. Mas outra vez, nós não baseamos as nossas doutrinas naquilo que nós queremos. Nós temos que basear as nossas doutrinas na Bíblia. Se é mesmo verdade que os perdidos são devorados e desaparecem para sempre, se nós acreditamos que eles queimam para sempre, mas se a verdade for que eles são devorados para sempre, nós temos que acreditar nisso. Mas no outro lado, nós pensamos que eles serão destruídos, mas a verdade é que eles realmente vão sofrer para sempre e para sempre, nós também temos que acreditar nisso. Seja o que for que a Bíblia realmente diz, nós temos que acreditar, certo? Mas não podemos só acreditar num texto, temos que ler a Bíblia toda. Então temos que pôr as peças todas juntas, baseado num estudo com lógica na Palavra de Deus. Agora, vamos voltar ao capítulo 20 e vamos dar uma olhada em algo. No versículo 9, quando fala acerca das pessoas a marcharem toda a terra e a cercarem a Nova Jerusalém, e então o fogo vai descer dos céus e vai devorá-los, nesse versículo, será que você vê algum tipo de simbologia nesse verso de todo? Algo simbólico no verso 9? Eu não vejo nada, é só uma narrativa direta. Agora olhe para o versículo 10, acerca do tormento dia e de noite para sempre. Você vê alguma simbologia no versículo 10? Vê algo simbólico aí? Ok, então o versículo 10 diz: Onde é que a besta e o falso profeta estão? E eles serão atormentados dia e noite para sempre. Agora, a besta no livro do Apocalipse tem 7 cabeças e 10 cornos. Obviamente, simbólico. Então aqui está algo que é muito importante. No versículo 9, onde diz que eles são devorados, não tem nenhum simbolismo. O versículo 10, onde fala de ser atormentado dia e noite para sempre, sim, tem o simbolismo. E eu descobri quando li o livro do Apocalipse que todas as vezes que o Apocalipse fala acerca das pessoas serem atormentadas para sempre, sempre, quantas vezes é que eu disse sempre?
sempre está conectado com o simbolismo. Sempre. Agora vamos para o capítulo 19, Apocalipse 19. E deixem-me vos mostrar o versículo 3, um exemplo rápido. O capítulo 17, 18 e 19 é acerca de uma mulher. Esta mulher aqui, estão a ver esta mulher? Ela é chamada da Babilônia em Apocalipse 17. Ela é uma mulher misteriosa, que representa a falsa religião em todo o mundo. E esta mulher está assentada numa besta de 7 cabeças e 10 cornos, no Apocalipse 17. Agora, isto é simbólico ou é literal? Será que vai haver uma mulher assentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 cornos em algum sítio que a TV Globo ou a SIC ou a TVI vão estar a fazer uma reportagem acerca dela? Obviamente que não. Isto é um símbolo, é simbólico. Agora, vamos ao capítulo 19, ver o versículo 3. Aqui, mesmo no fim, o povo de Deus está muito contente porque esta mulher recebe o que merece. No versículo 3, eles dizem, e outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela é esta mulher, sobre para todo o sempre. Então, será que isto significa que vai haver algum sítio na Terra ou em algum lado no espaço onde esta mulher que está assentada sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres, onde na realidade você vai poder apontar e dizer, ali está ela, e o fumo dela está a ir para cima para todo o sempre? Obviamente que não. Isto é mais um exemplo de simbologia. Todas as vezes que no livro do Apocalipse fala do fumo a levantar-se para sempre, de tormento para sempre, está sempre conectado com simbologia. Todas as vezes. Agora, vou-vos mostrar mais alguns versos, porque há muitos versos que descrevem o que é que vai acontecer aos perdidos, que não são simbólicos de maneira nenhuma. Vamos ao livro de Malaquias, antes de Mateus. Malaquias 4, versículo 1. A Bíblia diz, porque eis que aquele dia vem, ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E quem é que está aqui a falar? O Senhor dos Senhores. Não aceitem a minha palavra como certa. Aqui fala o Senhor dos Senhores. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Então, se não lhes deixa nem raiz nem ramo, quanto é que vai deixar? Nada. Será tudo destruído. E isto é o que este versículo está a dizer. Versículo 3 diz, e pisareis os ímpios, porque se fazerão... No que é que eles se tornarão? Eles tornarão-se em cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é muito claro. Vamos a outra passagem na Bíblia. Judas 7 diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então algumas pessoas dizem, vês, Steve, aqui diz fogo eterno. Eles vão queimar para sempre. Tu não acreditas no que a Bíblia diz? E a minha resposta é, sim, eu acredito na Bíblia. Mas vamos olhar bem para isto. Diz que o fogo eterno, em que cidades é que esse fogo eterno caiu? Sodoma e Gomorra. E caiu nelas como um exemplo daquilo que vai acontecer aos perdidos. Então esta é a minha questão. Será que Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje em dia? Não, não estão. Elas não estão a queimar hoje. Elas não estão a queimar neste dia. Elas foram consumidas pelo fogo eterno. Então quando diz fogo eterno, não significa que o fogo dura para sempre. Significa que é o fogo de Deus, que é o fogo eterno que vem de Deus, porque Deus é fogo e quando faz o seu trabalho, faz o bem. E Sodoma e Gomorra é um exemplo do que é que o fogo eterno significa. E do que é acerca. Agora deixem-vos mostrar outro texto. Isto é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro também falou de Sodoma e Gomorra, e ele diz que o fogo tornou-os em cinzas, como um exemplo, 2 Pedro 2, 6. Então, se compararmos Judas 7 e 2 Pedro 2, 6, vê-se que o fogo eterno transformou aquelas cidades em cinzas. E isso é um exemplo do que é que vai acontecer no fim, assim tal como lemos em Malaquias, que o fogo os consumirá. Agora, vamos para Ezequiel 28. Esta é a melhor delas todas.
é mesmo a melhor. Ezequiel 28 está a falar sobre Satanás e a dizer o que é que vai acontecer a Satanás. O que é que lhe vai acontecer? Bem, você pensaria que ele é o pior deles todos, não? É o pior deles todos, sim? Então o que é que lhe acontecerá? Ezequiel 28, versículo 14 até ao 19, está a falar de Satanás. O versículo 15 diz que era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que ele pecou. O versículo 16 fala acerca do seu coração a levantar-se em orgulho, por causa da sua beleza, tornou-se corrupto, definitivamente a falar acerca de um anjo. E no versículo 18 diz, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então reparem no que é que diz. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Então aqui no versículo 18 diz o que é que vai acontecer a Satanás, e ele vai ser tornado em cinzas sobre a terra ao fim dos 1000 anos. Isso é para onde ele vai ir e isso é o que lhe vai acontecer. No versículo 19 diz, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém. Todas as pessoas deviam dizer o quê? Amém. Certamente. Não vai ser fantástico quando não houver mais Satanás? Ele não vai estar em lado nenhum. A Bíblia diz, Deus diz, que não vais ser mais para sempre. Vais desaparecer. Deus vai apagar o mal do seu universo. Vai desaparecer para sempre. Isto é o que a Bíblia diz. Há alguns dias atrás nós lemos, quando nós estudamos, por acaso foi ontem, o tempo está confuso na minha cabeça. Ontem, quando nós estudamos se os mortos podem falar de todo, fomos até Gênesis e falámos acerca da serpente. E como é que a serpente entrou no jardim do Éden e Satanás falou através da serpente. E qual é que foi a primeira mentira que Satanás disse? Certo, certamente não morrerás. Essa foi a sua primeira doutrina, a sua primeira mentira. E neste fim de semana nós temos vindo a falar sobre as ilusões de Satanás. E uma delas tem a ver com a morte, que diz que nós não morremos. A outra tem a ver com o espiritismo, que você pode falar com os mortos. E a outra tem a ver com o inferno, em que as pessoas queimam para sempre, para sempre e para sempre. E se realmente quer saber da verdade, como eu acredito que você queira, a doutrina em que as pessoas queimam para sempre, na realidade é baseada na doutrina em que você não morre. Para que as pessoas possam queimar para sempre, elas têm que viver para sempre. E esta ideia que as pessoas não morrem e que vão para sempre, e que duram para sempre, teriam que passar a eternidade em algum sítio. De onde é que essa ideia originou? Foi originada pela serpente. Essa ideia da serpente que não se morre. É a ideia da serpente que as pessoas podem falar com os mortos. É a ideia da serpente que as pessoas duram para sempre. E assim terão que ser queimadas para sempre. Agora, eu sei que há muitas pessoas que ensinam isto. E pessoas espirituais que ensinam estas coisas. E eles dizem, irmão Steve, se isto realmente estás a dizer é verdade, isso vem tudo do diabo, então como é que todas estas pessoas podem estar erradas? Como é que o meu pastor pode estar errado? E a minha resposta será, bem, Eva era uma boa pessoa, não era? Ela era uma pessoa perfeita. E mesmo assim, ela estava errada. Ela era uma pessoa perfeita e estava errada. Ela seguiu Satanás. Agora, eu não estou a dizer que as pessoas estão perdidas, porque elas têm uma ideia misturada em relação ao espiritismo e ao inferno. Eu acho que é mais fácil se perderem assim, onde as pessoas se deixam levar por doutrinas que não são verdadeiras. É sempre mais fácil no caminho para o céu se nós seguirmos a verdade. Mas a última decisão é de Deus, e eu sei que há muitas pessoas maravilhosas por aí que estão simplesmente confusas em relação a isto, e que Deus as ajude a conhecer a verdade, que Deus nos ajude a todos a conhecer a sua palavra. Vê-se claramente que o tempo é muito, muito curto. Se gostou do vídeo, faça um gosto, e agradecia que partilhasse com todos os que puder, ajude a espalhar a verdade de Deus, e se gostou, inscreva-se no meu canal, é de graça, onde está um grande número de vídeos que, se você ainda estiver com dúvidas em relação a este tópico, certeza ficará sem sombra de dúvidas quando ver o resto dos vídeos que eu tenho acerca deste tópico. Que Deus o abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo se multiplique. Amém.